Dos 3 acusados de estuprar a menina, 2 estão presos na cadeia de Israelândia. O primeiro acusado, Benedito de Souza Moraes, continua negando que tenha molestado a menina. E, num gesto sutil, indica que o culpado é o colega de cela, José Benedito, o Zé do Pudim, sempre escondido no banheiro. Ele pediu dinheiro para dar entrevista. A televisão Anhanguera, nenhuma emissora séria paga por entrevistas. Doutor Valdemar, essa altura agora, quase no 5º mês de gravidez da menina, um aborto seria recomendável ainda ou não? Seria viável? Não, cientificamente não há indicação de interrupção de gravidez, do aborto, porque essa menina, que já, na verdade é uma mulher, já tem ovulações, já tem os hormônios de mulher e provavelmente já se tornou uma mulher nesse momento. Por isso engravidou. Ela passa a ter um pré-natal de alto risco, porque tem risco aumentado para pré-eclâmpsia, para bebê de baixo peso quando nasce, para fetos prematuros, ao nascimento nascer antes da data programada, e para distúrbio na evolução do trabalho de parto. É um parto um pouco mais trabalhoso e um pouco mais complexo. Mas isso são situações que no pré-natal são corrigíveis ou preveníveis. Portanto, cientificamente não há indicação de interrupção da gravidez. Para ela seria mais perigoso agora abortar ou manter a gravidez? Se pesar, na verdade, o risco das duas situações, são riscos muito mais emocionais, muito mais psicológicos do que riscos ligados à parte ginecológica. A parte orgânica dela, tanto fazendo um pré-natal com parto, quanto a interrupção de gravidez, é muito parecido o resultado final. Desde que seja bem conduzido, tanto o pré-natal quanto a interrupção, se esse for o final dessa situação, bem conduzido, na verdade, o final da parte ginecológica orgânica é muito próximo. O que vai mudar nessa menina é a parte dramática, psicológica e emocional. Doutora Virgínia, a propósito, que tipo de prejuízo a cabecinha dessa menina pode ter com esse caso? Interrompendo a gravidez ou não? Essa criança já está tendo prejuízos, ela não vai vir a ter prejuízos, né? Toda a vivência social, psicológica, né, já está sendo interrompida. Agora, olha que interessante, se ela tiver a criança, é claro que ela vai ter determinados traumas. Se ela não tiver a criança, ela também vai ter outros traumas. Então, de qualquer maneira, essa criança já está grávida de um trauma muito horroroso, muito delicado mesmo. Então, eu acho que a decisão não cabe a juiz, ao advogado, e sim à criança, aos pais, assistidos por uma equipe de psicólogos. Bom, no início do mês, eu estive lá em Israelândia e conversei com a menina. A gente vai ver um trecho para vocês, inclusive, conhecer ela um pouco melhor. Vamos ver. Se eu não fosse, ele vinha me buscar. Ele pagava você? Dava R$1 e bolacha. E o que você sentia lá na hora? Medo. Bom, a gente vai conhecer agora o primeiro resultado da nossa pesquisa interativa. 65,1% das pessoas que ligaram responderam que a menina deve fazer o aborto. E 34,9% são contra o aborto. É um resultado até surpreendente, né? Lá em Israelândia, eu andei a cidade toda e não ouvi uma voz a favor do aborto. A senhora estava dizendo que ela tem um prejuízo tendo ou não tendo filho, não tem mais jeito. Exatamente, porque ela está grávida do trauma, né? E para isso ela vai precisar de uma assistência muito grande. Agora, um aspecto interessante, quando eu observei o rostinho dela, eu fiquei pensando, o que leva uma criança a se deixar seduzir? Então, nas etapas do desenvolvimento da criança, a criança começa a desenvolver um amor, né, pelas pessoas adultas. Às vezes ama o professor, o tio, o vizinho, isso é muito natural. Se, infelizmente, esse amor da criança é direcionado para um adulto que tem uma personalidade, um distúrbio de personalidade, essa criança começa a ser seduzida, né, através de um real, através de uma boneca, porque inocentemente ela não sabe o que na realidade está acontecendo. E pode ser vítima, como foi, de uma relação sexual e de uma gravidez. Agora, doutor Valdemar, uma vez vencido esse drama e fazer ou não fazer o aborto, surge um outro problema. Se for a decisão de se fazer o aborto, onde fazer? Como é que ela vai conseguir um local aqui em Goiânia para ela fazer, já que em Israelândia não vai ter condição de ela fazer esse aborto? Perfeito. Quando se fala em aborto, a gente tem que pensar na questão científica, esse caso não tem indicação científica, na questão legal, é uma indicação legal, jurídica, na questão cultural, é uma questão, você vê que o resultado aí acaba sendo a cultura nossa, a nossa população imagina que deve interromper a gravidez, e uma questão religiosa que é contra a interrupção. Então você tem vários momentos divergentes na mesma postura. Dessa forma, é uma situação dramática também com a classe médica, com a classe de obstetras,
porque o juiz pode definir que deve interromper a gravidez e você passa a ter uma situação de fórum íntimo do obstetra, que é, portanto, inquirido a fazer essa interrupção e ele pode entender que não vai fazer. E em Goiânia é comum, em Goiás, no Brasil, que a nossa formação cultural, a nossa formação religiosa, acaba não permitindo, por fórum íntimo, que essa interrupção seja feita por obstetra de boa formação. Dessa forma, a gente passa a ter dificuldade para esse mesmo casal, mesmo que no final se defina que vai interromper, onde é que vai se interromper essa gravidez? É uma dificuldade prática que a gente vê dia a dia aqui em Goiânia, no Brasil inteiro, essa limitação. Porque o médico não é obrigado a fazer essa interrupção de gravidez se ele entender que de formação íntima ele não precisa fazer. Ela vai ter que acabar procurando uma clínica clandestina. Esse é um problema que a gente precisa, de uma maneira mais ampla, definir, porque se o juiz define que tem que fazer, ele tem que realmente entender onde é que vai ser feita essa interrupção. Indicar onde fazer. E o que é prático hoje é que essa menina hoje, aqui em Goiânia, não teria um local para ser realizado, porque eu não conheço nenhum obstetra que tenha realmente ocorrido dessa forma e resolvido de uma forma mais rápida. Bom, a gente dá uma paradinha e volta a falar depois do intervalo, tá? Mas você pode continuar ligando, para responder se acha que a menina deve ou não deve fazer o aborto. O telefone é o 0800 62 63 63. Mas depois do intervalo, a gente vai falar desse problema, mas antes dá uma paradinha para falar de esporte também. Até já. Esse tipo de situação, porque na verdade ela se apresenta, a pessoa que dá a sua opinião se dá de forma sigilosa. Então, na verdade, existe aí uma indicação cultural da interrupção da gravidez. Na verdade, a nossa população entende que nessas situações deve-se interromper a gravidez. Apesar da religião não entender assim, apesar da ciência não entender assim, a população entende assim. Isso passa a ter interesse e importância também científica. Doutora Virgínia, ela pode até fazer o aborto, mas a senhora acredita que, no caso, essa criança permanece viva na lembrança dela, da família e tudo. Nada se apaga com o aborto. Nada se apaga. Eu fico até pensando assim, vocês estão votando em relação a quê, né? De repente, vocês estão preocupados com a morte física desse feto. E eu fico verificando se é possível a gente matar, né, psicologicamente uma criança. Então, é uma situação muito delicada. Bom, a indústria da construção civil está discutindo a segurança no trabalho. A jornada quer apontar caminhos para melhorar a saúde dos operários. De equipamentos tradicionais, como capacetes e O contrário. Eu acho que esse caso, cada caso é um caso em medicina. Esse caso precisa ser melhor avaliado de forma técnica por um obstetra, por um psicólogo, para que vá se entender o que passa na cabeça dessa menina e dessa família, entendendo o que é o filho e o neto para aquela família. Dessa forma, se pode tirar conclusões em cima disso. A gente, isoladamente, não pode concluir porque são situações muito pessoais, muito familiares, e você vê que a população é variável, você vê que as conotações religiosas, pessoais, são muito grandes. Então, não há como ter uma decisão unânime, nem pessoal direcionada. É preciso realmente alguém ir até lá, avaliar de forma técnica essa família, tanto de forma obstétrica quanto psicológica, e daí tirar alguma conclusão em cima disso. Doutora Virgínia, bem curtinho, é contra ou a favor? Olha, se eu decidisse por ela, eu estaria fazendo, com certeza, uma outra violência psicológica. Então, eu gostaria muito de poder estar com você, estar com a sua família, para a gente pensar juntos. Para ajudar as pessoas em casa, vamos ouvir a posição da Igreja Católica. Contra a realização do aborto, sim, mas a favor da vida da criança. Mas nesse caso, por exemplo, se a garota, a mãe da criança, corre o risco de vida? Que eu saiba, ela não corre o risco de vida. E é muito raro hoje em dia uma mulher correr risco de vida por causa de uma gravidez. Vamos ouvir a opinião dos espíritas. O espiritismo, ele só se mostra favorável ao aborto quando a mulher corre risco de vida. Então, ele privilegia a vida da mulher, que já está em formação, a desse novo ser que virá. Existe o risco de vida? O senhor já falou en passant disso, mas o fato de ela ser muito novinha, com 10 anos de idade, o risco é maior mesmo? Existe uma gravidez de alto risco, mas é um risco prevenível e controlável. Portanto, por isso que eu disse no começo, cientificamente não há indicação de interrupção de gravidez. Essa gravidez pode perfeitamente ir adiante, com pré-natal bem seguido, assistência ao parto bem correta, e a gente tem um final feliz, tanto para a mãe quanto para o bebê. Agora, eu estive lá, né? Eu tive a impressão de que ela não está sendo assistida assim com esse pré-natal, né? Isso pode ser perigoso para ela, inclusive até que a justiça decida. Sim, precisa de um bom pré-natal porque ela tem risco materno aumentado para pré-eclâmpsia. Risco de pressão alta, do rim não funcionar, da placenta não funcionar, risco de vida materna e risco de vida fetal. Mas isso é bem prevenível, bem controlável, desde que tenha um obstetra fazendo um bom pré-natal com ela. Infelizmente, nosso tempo acabou. Doutora Virgínia, muito obrigado pela sua vinda. Doutor Valdemar, muito obrigado. É um prazer.